Uma zona rural que mais parece uma pintura. Imensos campos de arroz submersos num rio cristalino, que corre sem pressa entre montanhas imponentes. Nós estamos num lugar maravilhoso, chama Tam Quoc, uma região ainda pouco explorada pelos turistas. Álvaro Garneiro segue viagem pelo Vietnã, país localizado no sudeste da Ásia, vizinho da China e do Camboja. Nosso ponto de partida nesta semana é Hanoi, a capital vietnamita. De lá são 100 quilômetros de viagem até a província de Ninh Binh, no norte do país. Região que entre os séculos 2 e 10 esteve sob domínio chinês. É ali que fica o chamado Delta do Rio Vermelho, uma região de planície alagada própria para o cultivo do arroz. Cercada por montanhas de calcário que passam de 200 metros de altura. No meio desse cenário paradisíaco, uma construção chama a atenção. E o Álvaro foi até lá conferir o que é. O Templo Tai Vi foi construído no século XIII por um rei da dinastia Tran, que conseguiu impedir uma nova invasão chinesa. Desde então, o templo é um lugar de homenagens à dinastia. E o Álvaro chegou bem no meio de um festival cultural muito popular entre os moradores. O Álvaro é convidado a subir até o campanário. O guia do nosso viajante na visita é Tim, de 80 anos, guardião do templo há 2 décadas. Ele foi escolhido porque as raízes da família dele são fortes aqui. Então ele tem netos, sobrinhos, pais e uma família respeitada. Tim concede uma honra sem precedentes ao Álvaro. Tocar o sino do século XVII para convocar a comunidade. Experiência espetacular aqui, ó. Foto aqui. De volta ao térreo, Tim mostra para o Álvaro 2 instrumentos musicais típicos da região. Primeiro, o monocórdio, que, como o próprio nome diz, tem apenas uma corda. Outro? Depois o chamado Dan Ni, de 2 cordas, que é uma herança chinesa. Repare que o instrumento é tão artesanal que a caixa acústica é coberta com couro de cobra. Momentos como esse mostram a simplicidade e a harmonia do ambiente. O Álvaro ainda precisa desbravar os arredores. Então, Tim convida a equipe para voltar no início da noite para assistir à apresentação de um grupo musical tradicional. Nosso aventureiro, claro, aceita o convite. Fantástico. O próximo destino do 50 por 1 é este Ancoradouro. Dali saem os barquinhos que levam os turistas para um passeio muito interessante pelo rio Nodon. Ele corta essa região chamada de Tam Quoc, no vietnamita, 3 cavernas. O lugar é muito sereno e tranquilo, representando exatamente como são as áreas rurais aqui do Vietnã, fora a beleza. A gente pega um barquinho como esse e a gente vai fazer um percurso de 3 quilômetros. E você vai se surpreendendo não só com a natureza, mas com as pessoas aqui, como essa senhora. Um dos detalhes mais curiosos é que os barqueiros ali remam com os pés. A explicação é que as pernas são mais fortes e, com isso, as mãos ficam livres para segurar sombrinhas. Alguns arriscam até mexer no celular quando estão sozinhos.
Para quem desconfia da perícia dos barqueiros, as primeiras pontes já provam que eles são muito craques nisso. Olha aqui, passando pela ponte, ó. A paisagem é marcada pelos arrozais que se estendem nas duas laterais do rio, entre as montanhas altas cobertas de árvores. O lugar é tão bonito que há 4 anos foi declarado Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas. A água limpíssima do rio também é uma atração à parte. Revela uma imensidão de plantas aquáticas que parecem fazer um balé submerso. A gente mal consegue ver o fundo, porque são milhares de plantas como essa aqui. E elas se abrem no fundo. É incrível, realmente incrível. Olha essa vegetação que fica submersa aqui. Na superfície, o que chama a atenção são as lótus, mas elas estão fora da época de florada. Quando o turista não consegue ver o curso do rio e parece que o passeio vai terminar, uma surpresa. É aí que a aventura começa. Essa é uma das 3 cavernas que a gente passa. E a escuridão vai tomar conta das lentes agora. Misterioso é pouco para isso. Olha isso, que espetáculo. O Álvaro está literalmente passando dentro da imensa montanha de calcário, o que fica muito claro pelas rochas do teto da caverna. E ali vai sair. Na época das chuvas na Ásia, quando o nível do rio sobe, esse passeio de barco é suspenso. A passagem pela próxima caverna deixa claro por quê. Você tem que ficar esperto para não bater a cabeça. Esta caverna é mais longa. Revela algumas formações conhecidas como estalactites. E as gotas de água que escorrem de dentro da montanha. Você sente que em todos os lugares tem algum pinguinho saindo. Existem muitas casas encravadas aos pés das montanhas, onde, inclusive, os camponeses criam alguns animais. Olha os porquinhos aqui. O Álvaro logo identifica algumas espécies na floresta. Mas a essa altura do passeio, todo cuidado com a cabeça é pouco. Olha isso aqui. Prepara e já sai avisando, prepara para baixar a cabeça. Eu vou sentar aqui numa região mais baixa, olha aqui. Olha como é que tá baixo. É o tipo de passeio desaconselhável para aqueles que têm medo de lugar fechado. Mas quem encara o desafio encontra a recompensa do outro lado da caverna. Fora da época da colheita do arroz, como é o caso agora, os camponeses se revelam ótimos guias turísticos e ótimos comerciantes. O Álvaro não resistiu ao abacaxi geladinho oferecido pela barqueira. Very good. Elas estão preparadas. Frutinha, passa um chazinho para ela, tem pipoca, peguei um cafezinho. O Álvaro aproveita para relaxar no caminho de volta. Ele ainda precisa cumprir o compromisso assumido com o guardião do templo. O Chel é considerado uma das manifestações populares mais importantes do norte do Vietnã. Funciona mais ou menos como o teatro de cordel no Brasil. As músicas contam histórias. A primeira era para dar as boas-vindas aos visitantes. A segunda conta a lenda de um barqueiro da região.
Pelo ritmo, dá para notar que ele viveu muitas aventuras em Nimbim. Eles não são profissionais e cada vilarejo tem seu grupo de gel. Eles se reúnem aqui, como fizeram pra gente, e tocam publicamente uma vez ou outra, mantendo essa tradição que só se encontra aqui nessa região de Nimbim. Con